Olá, buscadores, tudo bem? Meu nome é Marcela e eu sou estudante de tarô e de esoterismo desde 2010, apesar de já desde a adolescência já correr atrás desse tipo de informação que sempre me despertou muita curiosidade. Mas só quando eu comecei a estudar o tarô de fato que muitas outras questões vieram à tona e eu fiquei muito confusa com diferentes linhas de interpretação. Um dizia uma coisa, o outro já dizia que não era assim, que era de outra maneira. E isso me causou muita confusão, sabe? Até eu conseguir identificar o porquê que esse pensava desse jeito, aquele pensava desse. Enfim, existem várias correntes. O tarô é um oráculo de grande potencial, não só de desvendar o que pode acontecer na vida de uma pessoa, mas e principalmente como um instrumento de autoconhecimento, né? De você entender por que você está passando por aquele momento, por que você atraiu, você desenvolveu aquela situação, o que você pode fazer para modificar, né, o resultado daquilo que estaria previsto, porque eu acredito no livre-arbítrio, né? A gente, e na lei da semeadura, o que você está plantando, você vai colher em algum momento, né? Isso é inevitável. E como é que você vai identificar, né? Porque às vezes a gente fica confuso ao longo da vida, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa para atingir determinado fim? Né? Às vezes você acha que está fazendo tudo certinho, mas poxa, por que que não dá certo? Por que que eu sempre faço, me dedico, faço o melhor que eu posso e por que que eu não atinjo determinado resultado que eu me considero merecedor, merecedora? E o tarô, ele te proporciona uns insights muito bacanas, né? Ele te dá um retrato da situação que às vezes você, no seu emocional, não consegue identificar. Então, o meu objetivo aqui para esse canal é expor, né, a partir dos meus estudos, mostrar para vocês esses diferentes pontos de vista. Eu vou usar o baralho Rider-Waite e a filosofia das escolas esotéricas, que são as linhas com as quais eu me identifico mais, por ser também Rosa Cruz sei lá, eu entendo que para mim, para o meu, né, atual momento, esse tipo de interpretação é mais fácil, de mais fácil compreensão, então eu vou usar, mas eu vou explicar aqui também o outro lado, o porquê das coisas e tentar mostrar para vocês, para quem está começando, principalmente para quem começou a se interessar pelo tarô agora e está buscando livros, está buscando uma boa bibliografia e está perdido, está confuso, eu espero ser de alguma utilidade, tá? Então, por favor, deixem nos comentários qual seria a dificuldade de vocês, em que eu posso ajudar, que eu vou me esforçar ao máximo para trazer a bibliografia e as explicações, um resumo do que uma corrente pensa e outra pensa, o que um autor contribuiu, o que o outro, porque todos, cara, todas as correntes, por mais controversa que a pessoa possa ser no meio, ela teve a sua contribuição, sim, e ela deixou algo de bom também que a gente pode tirar. Então, meu objetivo é extrair o máximo possível de bom de todas as vertentes de estudo e poder trazer isso mastigadinho para vocês, tá? Eu não sou professora, eu sei que minha didática pode melhorar muito, mas eu tenho boa intenção e espero, de alguma forma, estar ajudando. Eu vou ficar muito feliz. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz, tá bom? Então, hoje a gente vai começar com a carta do louco. Essa aqui é o Rider. O Rider é uma outra versão meio envelhecidinha, né? Uma bossa nova aí de pintura, mas basicamente é exatamente o mesmo desenho, a mesma simbologia, uma tonalidade um pouco mais diferente de coloração, mas também nada que prejudique o entendimento. O louco, ele é a carta, como a gente já sabe, né? O tarô, ele tem 72 cartas, divididas em 22 arcanos maiores e 56 menores. O louco, ele é o número 0 ou o número 22. Na verdade, a primeira impressão que eu tive dessa carta, eu não sabia realmente o que eu achava dela. Se esse cara estava realmente perdido, se ele estava caindo do penhasco, se ele estava andando para se jogar de algum lugar. O sentimento que me veio dessa carta não foi um sentimento muito claro, né? E hoje, a gente olhando para ela, ele realmente, na árvore da vida,
na árvore da vida ele está ligando Keter a, a Roquemar. Então seria o primeiro caminho da árvore da vida, de onde emana a energia divina, é o início, né, da formação. Então, ou se você já está subindo a escada de Jacó, você já está perto da iluminação, né? Então, é por isso essa expressão serena dele. Mas vamos à simbologia. Ele é um jovem, você vê que ele está carregando só o mínimo que ele precisa ali, né? Uma trouxinha muito pequenininha, ele está desapegado, ele está... A expressão de serenidade no rosto dele, né? De confiança em dar o próximo passo sem nem olhar para onde é que ele está indo, né? Ele tem total confiança nesse solzão aí que está iluminando. Essa pena na cabeça dele, ele tem uma pena vermelha, simboliza a força, a conexão, né, com o eu maior dele, né? A cor vermelha, ela simboliza muito essa força. E a pena é justamente uma conexão, essa leveza que te leva pro teu eu superior. O cachorrinho tem duas interpretações. Você pode ver como um instinto animal dele que ainda está presente ali, né? Não carregando ele, mas está ali presente. E o próprio lado da fidelidade, né? Do companheirismo, desse instinto que também às vezes ele te livra, né? Você sente alguma coisa aqui dentro, você não sabe explicar porquê, e quando você age de acordo, você está recebendo às vezes um livramento, né? As montanhas ao longo simbolizam que ele ainda vai, um monte de desafio que está ali, né? Ao longe, mas que em algum momento ele vai atingir isso daí, né? Então a caminhada dele não vai ser toda agradável, plana, serena. Ele vai encontrar aí alguns percalços, né? Ele está à beira de alguma coisa que a gente não consegue ver, né? A gente não sabe se esse precipício é alto ou se é só uma pedra que ele vai pular e tá tudo certo. Mas ele não tá se importando, ele vai. O louco, ele mostra bem esse início da viagem, né? Você tá empolgado, você tá animado, você tá feliz por estar começando algo novo, né? E ele mostra justamente isso, e essa fé muito grande. O louco tem essa fé no absoluto, em Deus, então ele se joga mesmo, ele não tem essa de parar para pensar, não. Ele pega só o necessário. Você vê que é o início de uma jornada, né? Que indica também uma pessoa inexperiente, porque quando a gente fala da bagagem, né, essa bagagem a gente não está falando só de roupas e escova de dente, a gente está falando de bagagem emocional, de experiências de vida. Como ele está ainda muito no início da viagem dele, ele ainda não tem nada disso, né? Então ele ainda não tem malícia, ele ainda não passou por muitas coisas, então ele está completamente despreocupado, completamente entregue, numa pureza de alma muito grande. Essa carta, depois que a gente entende o significado dela, a relação dela com as outras seguintes, né? A gente entende o porquê disso. Ela pode também significar o final nesse sentido, de que sempre quando a gente acaba um projeto, a gente já está pensando em começar uma outra coisa, né? E ela faz justamente essa ligação entre o término, a conclusão de algo e o início de uma nova empreitada na nossa vida. Ele fala, ele está carregando essa florzinha branca, essa rosa branca na mão dele, que significa a ingenuidade, a pureza, né? A inocência, de justamente quem não tem maldade no coração, quem está aberto a se entregar, né? De alma, de coração, de tudo. Quanto ao cachorro, a gente já falou, né? Que simboliza os instintos dele, e bem como esses instintos também a gente deve prestar atenção, a gente não deve negligenciar, ao mesmo tempo que a gente tem que domar, para que os instintos não nos levem, né? Porque a gente é muito mais do que meras vontades instintivas, né? O homem primitivo que se deixava levar pelo instinto de sobrevivência, de caça, de pesca. A gente não, graças a Deus, a gente já aprendeu a usar o intelecto, a conseguir sobreviver de outra maneira, que não precise sair matando pelo meio, né, de animais e tal. A gente não precisa mais disso, a gente já desenvolveu outras formas, né, de buscar alimento, de desenvolver a espécie, mas a gente ainda tem muito do instinto que ou nos puxa também para esse aspecto
mais primordial e também nos livra de muitas coisas. O grande segredo é a gente encontrar o equilíbrio entre essa natureza que nos puxa para esse lado instintivo e ao mesmo tempo nos preserva, né? Então a gente não pode nem se entregar demais ao instinto e nem negligenciá-lo, né? A gente tem que realmente estar alerta. Então, na mesa do jogo, ela pode significar, quando sai o louco, ele pode significar uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que está começando a vida. Ela pode significar uma situação, né? Um novo projeto, uma ideia de um novo projeto. Nesse instante aqui, esse novo projeto, ele ainda é só uma vontade, ele é só uma ideia, ele ainda não tem nada palpável, ele não tem um plano de negócios, ele não tem uma logo, ele não tem um estudo, ele é uma ideia, ele é uma vontade, né? É aquele momento que você pensa, poxa, e se eu fizesse tal coisa, como é que seria? Pode significar um novo amor, né? Pode ser aquela pessoa que você bateu o olho, você ainda não tem ainda, mas você bateu o olho, despertou aquele interesse. Nossa, mas que legal. Ou então você está começando a conhecer, né? Tá saindo, vocês estão se conhecendo. É aquela fagulha inicial, né? Ainda não tem um relacionamento profundo, mas tendo no lado positivo, você sabendo equilibrar, as duas pessoas estando em harmonia, tem chance disso produzir bons frutos. Como tudo, né, tem o lado equilibrado e tem o desequilíbrio. Quando essa energia está desequilibrada, ela pode significar também que você não está pensando direito, você não está dando vazão a segurar os seus impulsos. Você está sendo muito impulsivo, você está se jogando demais. Então você tem que segurar um pouquinho, né? Se joga, mas não é assim. Para um pouco, estuda. Pode significar uma inocência, uma ingenuidade demais. Você está acreditando demais nas pessoas. E também não é assim. Então, estuda, né? De maneira geral, quando ela está no meio de cartas que indicam, que possam indicar que essa energia do louco está desequilibrada naquele momento, naquela situação, a melhor coisa é você parar e realmente analisar a situação com o teu mental, com o teu intelectual, né? Para você ver se aquilo realmente faz sentido no seu propósito de vida e não ir se jogando assim, né? Porque senão ela pode indicar esses dois aspectos. Você se jogar demais e na sua ingenuidade você às vezes acabar caindo em armadilhas, ou você também no afã de querer alguma coisa de qualquer jeito, você não prestar atenção em aspectos que você deveria considerar. Então ela pede atenção nesse sentido. Uma coisa bem interessante também, um exercício muito legal de se fazer, é a meditação com essa carta. Você pode acalmar sua mente, né? Faz uma série de respirações profundas, inspira, expira num lugar bem tranquilo, que você não vai ser incomodado. Fecha a porta do seu quarto, faz as suas orações, se conecta com Deus, pede que ilumine seus passos, faz essa série de respirações profundas e se imagina no lugar desse louco. Se imagina lá naquela carta, você na beira do precipício com a sua trouxinha na mão, né? Que na verdade não sabe o que é precipício, você pode criar na sua mente. Entra lá, faz essa experiência, sente o sol, sente os raios do sol, aquele calorzinho batendo em você, sente a vestimenta, como é que é essa vestimenta, que sensação que ela traz na sua pele. Sente o calçado, como é que é esse tipo de calçado, como será pisar numa pedra com um calçado desse? E o cachorrinho? Como será esse cachorrinho felpudo? Como é que é o pelo dele? Então, traz isso tudo à sua mente. Qual é a visão que você tem do horizonte ali? Sabe? Tira uns minutinhos, faz esse exercício, se conecta com essa carta. Porque depois, quando você estiver na mesa do jogo, ela vai fazer muito mais sentido para você. Quanto mais você se conecta com as cartas do tarô, quanto mais você sente em cada personagem desses um amigo, né, ou uma situação da sua vida, porque o que acontecia muito comigo é que à medida que eu estava aprendendo o significado da carta, né, quando a minha mestra ela falava, ela botava a situação, na minha mente vinha na hora alguma coisa que eu já vivi, né, e que eu passei por aquilo, eu falei, nossa, acho que aquele foi meu momento do louco mesmo na minha vida, tanto no bom sentido quanto também na parte desequilibrada da energia, né, porque todos nós erramos, né, a gente está aqui para aprender, para evoluir, para melhorar, né? Para fazer dessa nossa caminhada uma jornada de frutos positivos, né? De boas lembranças, enfim. Mas a gente dá os nossos tropeços, né? Quem é que não dá?
Então, muitas situações eu pensei, poxa, isso daí eu deveria ter dado uma pensada, né? Eu acho que eu estava agindo meio no impulso do louco. E em outras não, eu comecei uma coisa que pensava, nossa, isso daí era super o louco bem trabalhado, sabe? Era aquela vontade mesmo, a conexão com Deus, de que eu estava seguindo o meu propósito, o propósito do meu coração, como é estar aqui hoje. Para mim é um desafio, tá? Gravar um vídeo que eu não consigo fazer, eu sempre tive esse travamento quando eu ligo uma câmera, mas eu acho que eu tô seguindo o meu propósito de alguma maneira, eu tenho sentido esse chamado no meu coração de tentar ajudar quem eu puder para retribuir um pouco do que o tarô tem feito na minha vida, porque tem sido um autoconhecimento. Os últimos anos foram de muito estudo, foram anos que eu brinco que foram anos sabáticos, que eu tirei realmente para me voltar para dentro, me afastei um bocado de muitas coisas e muita coisa voltou a fazer sentido e muita coisa melhorou, e eu gostaria também que, assim como melhorou a minha vida, que melhorasse a vida de outras pessoas. Então, siga o seu louco na melhor versão dele, sabe? E isso você consegue realmente na sua senda espiritual, para te dar um apoio, para te dar uma base, um suporte, né, de Deus, encaminhando a sua vida, como Ele sempre encaminha. Às vezes a gente é que não quer escutar, né? A gente que não deixa, os nossos pensamentos não deixam a gente escutar a voz de Deus, mas Ele está sempre ali falando, guiando. Então, o louco, ele traz essa confiança em Deus, que se você tiver sentindo no seu coração que aquele seu projeto, que aquele seu novo relacionamento, que aquilo que você quer fazer, que aquela sua ideia, ela realmente parte do seu coração, é uma coisa que você está fazendo com gosto, com vontade, com realmente todos os bons sentimentos de somar, de servir, né, ao seu próximo, à sua comunidade, enfim, da maneira que você puder, né? Todos nós temos algo que a gente possa oferecer. Então, você vai, com certeza, o louco indica esse sucesso. Então é isso, espero ter dado uma luzinha do que é a carta do louco e como ela pode significar, como ela pode te ajudar. Não deixa de fazer a meditação, que eu acho que vale muito a pena. Qualquer 5 minutinhos de meditação por dia. Muita gente fala, mas eu não consigo, a minha cabeça não para, não sei o quê. Cara, faz 30 segundos. Se você 30 segundos num dia, 1 minutinho no outro, dá aquela respirada, né? A hora que você tiver ou no carro, se fecha dentro do carro, tá no estacionamento, na sua garagem, né? Pra ter mais segurança. Fecha ali, respira, tira aqueles 5 minutinhos. Ou no seu quarto, fecha a porta. Olha, agora ninguém me incomoda, são 5 minutinhos só pra mim. Mas faz, sabe? Vai ver que vai fazer muita diferença na sua vida. E daqui a pouco a gente volta com mais outra carta. E, por favor, entrem em contato, deixem perguntas, vai me ajudar bastante a conduzir isso daqui pra frente, tá bom? Fiquem todos com Deus, que a luz maior os abençoe. Tchau, tchau.